Muito boa tarde, que bom receber vocês aqui hoje. Sou Arlen Henriques, fundador e coordenador geral do Fundo Positivo, e estamos iniciando esse seminário virtual, parte do projeto Saúde Positiva do Fundo Positivo, que visa democratizar informações no campo biomédico para lideranças de organizações da sociedade civil que trabalham no campo do movimento de HIV/AIDS. E demais, obviamente, interessados, profissionais de saúde e outros interessados. Temos tido a produção de seminários web a cada mês, sempre com um tema diretamente relacionado com a vivência com HIV. E neste mês de dezembro, Dezembro Vermelho, do Dia Mundial de Combate à AIDS, nós trazemos um tema extremamente importante, um tema agora tão falado, tão atual, que é a importância da imunização. E a importância da imunização para as pessoas vivendo com HIV/AIDS. Existe um calendário? Quais são as recomendações? Quais os parâmetros imunológicos para a tomada de decisão com vacinas chamadas vacinas vivas? É sobre isso que vamos conversar hoje, neste nosso seminário web. E, para isso, vamos receber a presença ilustre de 3 grandes convidadas que trabalham muito com esse tema da imunização: a doutora Isabela Balalai, pediatra, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, membro do grupo consultivo da Vaccine Safety Net, da OMS, e presidente do GT Imunizações da SOPERJ. Boa tarde, Isabela. Muito obrigado por ter aceito o convite do Fundo Positivo. Boa tarde, Harlen. Obrigada pelo convite. Boa tarde a todos. Tomara que uma excelente discussão aqui com as minhas queridas colegas Alessandra e Rosana. Isso, então. Também estamos recebendo aqui, com grata satisfação, a doutora Alessandra Michelin, infectologista, mestre e doutora em biotecnologia, vacinologia pela Université de Genebra e membro do Comitê Técnico Assessor em Vacinas do Ministério da Saúde. Boa tarde, Alessandra. Boa tarde, Arlen. Muito bom estar aqui com vocês e junto com essas amigas tão queridas. Espero que seja muito útil para todos essa nossa fala sobre imunizações. Maravilha, será, com certeza. E também, para abrilhantar nosso seminário, vamos receber a doutora Rosana Hitman, médica infectologista do Instituto de Infectologia Emílio Ribas, Comitê de Imunização da Sociedade Brasileira de Infectologia e coordenadora da infectologia do Grupo Santa Joana. Boa tarde, doutora Rosana. Muito obrigado. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui com vocês e desde já eu agradeço e parabenizo a iniciativa aí do Fundo Positivo em trazer esse assunto tão importante, muitas vezes desconhecido por quem mais interessa, que são os próprios pacientes e as próprias centros onde lidam com esses pacientes. Então, muito obrigada por trazer esse tão importante tema e, lógico, em especial na parceria das minhas amigas aí. Ótimo. Então, gostaria de convidar, como sempre fazemos nos nossos seminários web, desde o mês de julho, quando se iniciou o projeto Saúde Positiva, para quem está aqui conosco, deixar seu nome, o nome da instituição aqui no chat, para registrarmos a presença e termos uma ideia de quem é o nosso público de hoje. Nossos convidados farão apresentações e vocês poderão deixar suas perguntas também no chat. Lembro que o encontro está sendo gravado e depois será disponibilizado no nosso site www.fundopositivo.org.br/saúde positiva. Passo a palavra agora para a doutora Isabela Balalai, que terá cerca de 15 minutos para a apresentação.
Bom, eu preparei alguns poucos slides. Aliás, esse aqui eu colei da Tânia, está com o nome dela até agora. Era só o título. Vou passar alguns poucos slides só para trazer algumas informações e suscitar a discussão, que a gente pretende dar mais ênfase a isso do que a informação formal. Então, é importante, quando a gente fala de vacinação de pessoas que vivem com HIV, é importante que a gente entenda que o grupo merece uma atenção especial por parte das imunizações para avaliar a segurança nesse paciente. Então, a gente vai ver, eu acho que Alessandra vai falar das vacinas que a gente tem um cuidado maior, como a Harley falou, as vacinas atenuadas, vivas, né? A eficácia, a gente tem que entender que é um grupo que, muitas vezes, dependendo de como está o seu status imunológico, ele pode responder muito similarmente ao restante da população e também pode não responder adequadamente. E o benefício, né? Tudo isso junto, uma situação, em algumas situações, vacinas vivas, Alessandra deve falar, estou deixando tudo para a Alessandra, vacinas vivas vão ser aplicadas sem ser no melhor momento, né? E o que é o melhor momento? Então, a gente está falando de pessoas que podem estar imunocompetentes e que, mesmo assim, merecem um cuidado especial em relação à vacinação, e pessoas bastante imunodeprimidas. É por isso que a vacinação desses pacientes precisa sempre ser norteada pelo infectologista que acompanha, e a gente tem os centros de referência para imunobiológicos especiais, que eu vou mostrar um pouco melhor para vocês à frente, com condições, com profissionais médicos e de enfermagem, com condições de dar a orientação adequada, de forma que toda essa situação imunológica possa ser considerada, a melhor eficácia seja buscada e a segurança acima de tudo. Por que vacinar essas pessoas? Porque são mais suscetíveis a infecções graves, né? A apresentação grave de muitas dessas infecções que a gente pode evitar com vacina. Então, desde a gripe, a doença pneumocócica, a doença meningocócica, e como eu sei que a Alessandra vai falar de calendário, ela vai também, tudo no colo dela, ela vai também apresentar para vocês quais são essas infecções e essas vacinas que a gente entende como especialmente recomendada para quem vive com HIV. Então, o momento ideal é importante, a avaliação, né, do médico em relação a isso. Claro, o ideal antes que tenha qualquer deteriorização do status, né, da capacidade imunológica, e, se não foi antes, que seja depois, quando tiver a melhor resposta. Isso principalmente por conta da eficácia, quando é o momento que esse paciente vai responder melhor. Mas a gente coloca aqui esse alerta que, dependendo do risco, então, num surto de sarampo, a gente precisa entender qual é o limite, né, em que a gente realmente não pode vacinar diante de um surto, de uma situação de risco alto, e aquele que a gente vai, sim, vacinar nesse momento, que não é o ideal, para não deixar aquela pessoa em risco. Por fim, vou falar dos centros de referência para imunobiológicos especiais. Eu disse para vocês que tem equipe médica e de enfermagem habilitadas para atender não só quem vive com HIV, mas vários grupos que a gente considera especial do ponto de vista das imunizações, outros grupos imunodeprimidos e pessoas não imunodeprimidas, como aquelas que vivem com diabetes, cardiopatas, pneumopatas. Lembrando que mais de uma comorbidade, quer dizer, se você vive com HIV e é diabético, se você vive com HIV e fez um transplante de órgão sólido, entre tantas outras situações, essas recomendações elas podem alterar, e para cada situação dessa, um calendário diferente. Eu acho que fundamental aqui na minha fala é tentar passar para vocês, isso está no site da SBIM, eu vou passar para vocês, está aqui o endereço, né, familiasbim.org.br,
que não só fala, apresenta as vacinas, os cuidados para todos esses grupos considerados especiais, mas também o caminho das pedras, porque eu diria que quase todas, a grande maioria e quase todas as vacinas recomendadas para esses pacientes estão disponíveis gratuitamente nos centros de referência para imunobiológicos especiais. São mais de 51 centros, aliás, são 51 centros no Brasil, normalmente um ou dois por estado, mas as UBSs, as Unidades Básicas de Saúde, elas entram nesse fluxo e quem mora numa cidade que não tem CRI não fica sem as vacinas que ele oferta. Está aqui o site que eu falei, então, com todos os... Né, desde onde encontrar o CRI, vídeos para vocês, né, entenderem melhor sobre isso, o que são pessoas com recomendações especiais de vacinação, importância da vacinação, e aqui, finalmente, quando você clica em vacinação de pacientes especiais, várias janelinhas dessas vão abrir com cada um, e a gente tem lá o calendário da criança e adolescente que vive com HIV e do adulto que vive com HIV. Era isso que eu queria apresentar, passo, então, para a Alessandra. Tá bom, então, boa tarde a todos. Eu trouxe aqui, como a Isabela bem falou, a discussão para a gente falar de calendário, né? O que a pessoa vivendo com HIV tem direito de receber. E também, né, não chega a ser um dever do médico no planejamento de proteção do seu paciente, também fornecer para ele informações que são necessárias e a importância dessa imunização, das vacinas, para que doenças elas vão proteger. E como é que elas vão proteger? Então, quando a gente fala de imunização, quer dizer, a vacinação para a pessoa vivendo com HIV, a gente fala que tem algumas modificações, né? Então, é óbvio que a pessoa vivendo com HIV vai ter um calendário muito semelhante, tanto como criança quanto como adulto, como qualquer outra pessoa que não vive com HIV. Mas a gente sabe que ela tem algumas alterações de resposta imunológica. O fato dela viver com HIV faz com que o sistema imunológico dela, quer dizer, a quantidade de defesa que ela vai produzir para uma vacina e o tempo de duração dessa defesa possa ser um pouco diferente. E como a Ali falou, tem um detalhe que é importante, são as vacinas vivas. Esse é o ponto que vai ter uma diferença principal. A terapia antirretroviral, ela vai ajudar a melhorar a resposta imunológica, vai fazer com que haja uma recuperação do sistema imunológico, ao controlar a replicação do vírus, né? Mas assim mesmo, algumas vezes com as diferenças que cada paciente tem. Por exemplo, pacientes com CD4 baixo toda a vida, né? Não consegue aumentar muito o CD4. Isso muda a resposta vacinal? Será que se eu tenho falha de tratamento, quer dizer, se eu tenho replicação viral, isso modifica? Qual é o melhor momento, como a Isabela falou? O melhor momento é quando o paciente está com a carga viral indetectável, quer dizer, imunologicamente ele está tendo uma reconstituição, né, da defesa dele, quer dizer, está tornando essa defesa cada vez mais normal, não tem replicação viral, quer dizer, não tem falha no tratamento, e o CD4 está aumentando. Quanto melhor o CD4, mais melhora essa resposta e mais tempo vai durar também esses anticorpos. Ainda se está fazendo muita pesquisa, né, em pessoas vivendo com HIV, como é que elas respondem às vacinas. Mas a gente sabe que respondem muito bem, principalmente quando o CD4 está alto. Isabela falou que tem doenças que a gente precisa proteger, né? Então, pneumonias, HPV, as hepatites, tem várias doenças que a gente previne com vacina. E a resposta vacinal, mesmo com o CD4 mais baixo, é excelente. O único cuidado que a gente vai ter que ter é com vacinas que a gente chama de vacinas vivas, de vírus vivo. Porque o sistema imunológico tem que estar adequado para o vírus vacinal não ter chance de manifestar doença. Então,
para esse só que a gente vai ter uma diferença, e a gente já vai ver. Esse é o calendário que eu, a Rosana, a Isabela, fizemos junto com vários outros colegas para a Sociedade Brasileira de Imunização, da qual a Isabela é a vice-presidente. E nós fazemos parte do calendário de pacientes especiais. Então, a gente ajuda a organizar o que é importante para esse paciente. E, então, para a pessoa vivendo com HIV, o que é importante? Olha só, o que está em verde são as vacinas que a gente não pode esquecer de fazer. Precisa fazer. Em amarelo, ali, olha ali o CD4. CD4 acima de 200 pode fazer aquelas vacinas. E embaixo tem as vacinas que são contraindicadas. Então, escolhi aqui adultos, mas crianças também têm um calendário específico, que você pode consultar lá no site da SBIM. Botando só no Google ali, SBIM calendários, vocês já vão achar todos os calendários. E calendários especiais entra nessa parte que fala de quais vacinas são importantes para os pacientes que têm alguma comorbidade, quer dizer, alguma doença associada. Então, a gente vê influenza, as vacinas pneumocócicas, a difteria e tétano, e a gente recomenda a pertussis acelular, as hepatites B e A, hemófilo, HPV é muito importante, eu acho que depois a Rosana vai ter tempo também de abordar um pouco melhor essas doenças, essas vacinas, e eu fiquei de apresentar aqui os calendários para vocês. E as meningos, meningo C, ACWY ou B. Esse tipo de vacina vai proteger para doenças bem específicas. Agora que a gente está em época de Covid, se fala muito em infecções respiratórias, a gente precisa estar protegido para influenza e doenças pneumocócicas. E essas vacinas, nem todas estão em rede pública à disposição, por exemplo, a DTPA, né? Então, pode ser que você não encontre. Então, para os pacientes vivendo com HIV, a gente tem várias dessas vacinas nos CRIs. Elas não estão para os pacientes de rotina na rede pública, mas nos CRIs elas estão disponíveis para os pacientes vivendo com HIV, a gente já vai ver. Antes, só queria falar ali daquelas amarelas, quer dizer, para fazer sarampo, cachumba, rubéola, varicela, febre amarela e pacientes acima de 50 anos, a vacina contra o herpes zoster, a gente precisa ter um CD4 acima de 200, porque abaixo de 200 tem chance de ter algumas complicaçõezinhas com a vacina. Então, a gente evita, deixa o CD4 aumentar para poder fazer essas vacinas, quem ainda não fez. Porque se você fez quando você era criança, certamente ela ainda está protegendo você. Então, não precisa se preocupar. Aqui, aquilo que a Isabela falou, dos centros de imunobiológicos especiais. Então, a gente sabe que a UBS tem as vacinas de rotina e esses 51 CRIs que a Isabela falou, espalhados pelo Brasil inteiro, tem as vacinas que são para os pacientes que têm alguma outra doencinha associada e que precisa de uma proteção maior. Então, você procura na sua cidade se tem um CRI, você fala sobre isso com o seu médico, né? E se caso você é atendido no serviço de atendimento especializado, um SAI, aí certamente o médico que ele atende vai, ou se na cidade não tem um CRI, muitas vezes organiza de trazer a vacina para aquele centro de atendimento ali, né? Um serviço de atendimento. Então, além das campanhas, a gente tem as vacinas de rotina. Essas vacinas são as vacinas para as crianças e adolescentes vivendo com HIV, que são disponíveis nesses centros de imunobiológicos especiais. Então, a gente vê que faz parte do calendário normal de uma criança. E tem até vacinas a mais, que elas vão fazer no CRI, como a pneumo 13. Aqui são as de adultos. Até o ano passado, para proteger de pneumonia, nós só tínhamos uma vacina, a pneumo 23. Agora, nós já dispomos de 2 vacinas para proteger ainda melhor a pessoa que vive com HIV. Então, agora a gente já tem a 13. E eu já vou explicar para vocês mais ou menos como é que os médicos organizam o esquema de imunização. Mas olha só quantas vacinas você tem direito nos centros de imunobiológicos especiais. Quer dizer, você também tem de hemófilo, tem, se dependendo do seu CD4, a tríplice viral, que é sarampo, cachumba, rubéola, varicela, febre amarela, a de influenza, que é feita na rede básica mesmo, né, nas unidades básicas, a hepatite A, a difteria e tétano e a pertussis acelular para gestantes, a HPV e a meningo C. Quer dizer, mesmo aquelas outras vacinas que eu mostrei no calendário da SBIM,
você pode ter nas redes privadas. Aqui você tem na rede pública também o direito de receber essas vacinas. Basta o seu médico prescrever. Se caso ele esquecer, você lembra ele que também tem vacinas para que você possa. Então, nessa jornada que a gente brinca do paciente de risco, quer dizer, você tem que chegar no CRI, né? Ou tem que chegar a vacina até você, onde você é atendido. E para finalizar, só queria chamar a atenção, em época de Covid, a gente fala de outras doenças que podem acometer o paciente também, junto com a Covid, que é doença bacteriana, fazendo pneumonia também. Pessoas vivendo com HIV têm mais chance de ter doença invasiva, que a gente chama doença grave no pulmão, por essa bactéria que se chama pneumococo. E nós temos um esquema para fazer com a Pneumo 13, que agora tem nos CRIs disponível. 8 semanas depois, a gente faz a outra vacina contra a pneumonia, que é a 23. 5 anos depois, a gente faz a outra 23. Aqui, quem recebeu uma 23 antes já pode fazer a 13? Pode. Espera 1 ano e faz a 13. E o intervalo de 5 anos entre as duas 23. E quem já recebeu, por acaso, duas 23, é só esperar 1 ano para fazer a 13. Então, da 13 para 23 são 2 meses, da 23 para 13 é 1 ano de diferença. E você vai estar muito mais protegido contra a pneumonia. A principal bactéria que causa pneumonia é essa chamada pneumococo. Então, só queria lembrar que pessoas vivendo com HIV, elas têm o direito de fazer vacinas, de estar melhor protegidas, né? Porque elas têm agora, todas as pessoas vivendo com HIV têm uma qualidade de vida excelente agora com as terapias, né? Então tem o direito de estar melhor protegidas e tem um calendário especial para você que vive com HIV. Então lembrar da importância de chamar a atenção, né, do médico ou do serviço que acompanha, né, para estar melhor protegido. E agora eu vou passar para a Rosana para a gente poder continuar conversando com você sobre vacinas. Lê e Isabela, obrigada aí pelas apresentações, acho que é ótimo para a gente iniciar o nosso debate. Harley, a hora que você quiser começar, a gente já começa com as perguntas, mas eu não queria deixar de levantar algumas coisas, acho que é mais ressaltar o que já foi falado. Eu trabalho no CRI, num dos CRIs, isso que a gente falou, do Centro de Imunobiológicos Especiais, aqui em São Paulo, no Instituto de Infectologia Emílio Ribas. E o que eu vejo na vida real, gente, é que a demanda das vacinas, seja para os pacientes soro vivendo com HIV/AIDS, seja para os pacientes transplantados, pacientes oncológicos, é muito menor do que o que a gente sabe que teria de pacientes candidatos para receber esses imunobiológicos. Então, a sensação que a gente tem é que a gente poderia estar ajudando e protegendo muito mais a população vivendo com HIV/AIDS do que a gente faz na realidade. É um direito desse paciente, é uma coisa que muitas vezes o paciente não sabe, essa informação não chega para ele, porque o próprio colega que está atendendo esse paciente tem uma série de coisas a ser pensadas sobre o tratamento antirretroviral, sobre a adesão ao tratamento, sobre todo o contexto que envolve esse paciente, e muitas vezes o tema imunização acaba não sendo tão valorizado. E é isso que eu acho que quanto mais a gente divulgar a importância da vacinação, o direito da vacinação nesta população, e realmente eu incentivo a todos que fale para os pacientes, comente com o seu médico, nenhum médico, não vou dizer nenhum, mas praticamente nenhum médico infectologista tem alguma ressalva sobre vacinas, muito pelo contrário, nós somos absolutamente favoráveis porque a gente tem dados científicos que mostram sim, que eu vacinando essa população eu vou ter menos casos de meningite, menos casos de doença invasiva, menos casos de sepse, menos morte. Então, eu acho que é muito importante a gente falar sobre esse assunto e discutir esse assunto com o médico, ou seja, onde você está indo fazer o seu tratamento, onde tem esses centros. Aqui em São Paulo, no próprio CRT, aqui em São Paulo, tem uma sala de vacinação exatamente com todas essas vacinas que a gente falou ligadas ao CRI. E lá o esquema de quem está atendendo esse paciente, ele já automaticamente ele é direcionado a essa sala para ele ser avaliado por alguém que está, né, em dia com todas as vacinações e sabe qual vacina deve ser oferecida,
e isso então funciona de uma maneira melhor e tem uma cobertura vacinal melhor. Então, eu incentivaria a todos que estão, eu já vi que tem gente de vários locais do Brasil participando aqui da nossa conversa, eu realmente incentivaria que nesses centros de referência, ou centros onde tem a distribuição das medicações para essa população, que já tem uma sala de vacina. Nós temos que facilitar a vida, facilitar o acesso. É o que eu falo, às vezes a cobertura nessa população vacinal não é tão alta, não porque alguém é contra a vacina, mas simplesmente pela dificuldade do acesso à vacinação. Então, acho que esse é um dos pontos bem importantes para a gente colocar nesse grupo. Acho que é um grupo extremamente ativo, é um grupo certo para a gente estar conversando sobre isso. A parte técnica, lógico, é muito mais médica, é muito mais, tem tudo nos manuais, então a dificuldade não é a parte técnica, eu acho que a maior dificuldade que a gente tem é realmente fazer essas vacinas, esses imunobiológicos chegarem na população que de fato precisa desta proteção. Então, é a partir daí que eu começaria a nossa conversa, no sentido de realmente a gente mudar essa história, mudar essa página e deixar essa população muito mais protegida. Às vezes eu atendo pacientes que tiveram pneumonia por pneumococo, por exemplo, eles internam no hospital com doença que pode ser uma doença grave, pode virar uma sepse. E daí eu comento, você já tomou vacina do pneumococo? E, em geral, o paciente fala, eu nem sabia que eu tinha direito a essa vacina. Então, é muito triste a gente ouvir isso. Então, é uma conquista, né? Eu, doutora Isabela, doutora Alessandra, a gente, até muito recente, a gente assessora o Programa Nacional de Imunizações, muitas dessas vacinas hoje que estão no programa e estão no calendário dos pacientes vivendo com HIV/AIDS, tem a ver com tudo que a gente lutou e demonstrou a necessidade dessas vacinas. Então, é muito triste para nós vermos que, infelizmente, tem pacientes que nem sabem e desconhecem o direito à vacinação. E por quê? Porque não houve essa conversa com o profissional da saúde que estava atendendo ele. Então, fica aqui o meu incentivo para que isso mude, né? Porque o que a gente vê também é que o governo e as pessoas começam a fazer compras em menor quantidade, na previsão de compras para o ano que vem, porque as vacinas não estão sendo consumidas. Não é que não tem demanda, não é que não tem pacientes, tem muitos pacientes. O que não tem, talvez, é uma melhor comunicação. Obrigado, doutora Rosana, doutora Alessandra, doutora Isabela. Brilhantes apresentações e muito complementares, né? Muito bom ver isso, porque realmente mostra que vocês têm trabalhado junto nesse tema, dialogam bem, e aqui já tem comentários da coordenadora do Cordel Vida, da Paraíba, e a Sílvia, do Movimento Nacional de Cidadãs Positivas, Mulheres Vivendo com HIV, ela comenta exatamente isso, que as pessoas vivendo com HIV, elas não têm nem ciência, nunca nem ouviram falar que existe o CRIS e que tem direito às vacinas. Agora, a Sílvia, ela coloca aqui, das Cidadãs Positivas, que as vacinas não estão sendo ofertadas para as pessoas vindo com HIV, como a Pneumo 23 e a 13. Né? Bom, juntamente com essa questão da Sílvia, tem uma pessoa que me mandou aqui uma pergunta no privado em relação à questão das vacinas atuais que estão na fase 3 para a Covid e a relação com as pessoas vivendo com HIV. Se tem alguma das possíveis restrições, se alguma é viva, se tem alguma possível restrição, dessas aí que a gente está vendo falar na mídia, Pfizer, Coronavac, AstraZeneca. Antes da superdoutora Rosana responder sobre as vacinas Covid, eu queria só... essa situação que a gente vê, e é muito bom estar falando para vocês, que é o paciente que não é informado. Inclusive, estamos fazendo agora uma campanha de comunicação
se vocês entrarem, usem e abusem do site da SBIM, o família.org.br, ou o próprio site da SBIM, as nossas mídias sociais. Falamos sempre em todos os grupos de pacientes, seja criança, seja quem vive com HIV, seja, enfim, todos os grupos que já foram citados aqui. Ali você tem toda a informação no família.sbim para você cobrar do seu médico. E eu não entendi bem a situação, porque assim, pneumo 13 e pneumo 23 são vacinas já há bastante tempo disponibilizadas nos CRIs para grupos de imunodeprimidos. Então, são aqueles que vivem com HIV, para quem passou por transplante de órgãos sólidos ou de medula óssea, para quem está com câncer, são esses os grupos que têm direito a pneumo 13. A pneumo 23, ela, além desses grupos, também está para quem tem diabetes, para quem tem doença pulmonar. Então, quem te disse isso se enganou. É importante, às vezes você procurou uma unidade básica, é importante dizer o motivo, né? Quer dizer, que você vive com HIV, para que a UBS ela não tenha 13, a vacina pneumo 13 nem 23, que não são vacinas de rotina, mas ela pode solicitar no CRI do seu estado, se é uma cidade onde não tem CRI. Então, eu reitero tudo isso que a doutora Isabela falou. Eu acho que a Silvia comentou, né, que vocês falaram, e também a outra pessoa da Paraíba, que agora me fugiu o nome. Eu insisto que o problema é o acesso. Eu vejo vários municípios aqui em São Paulo, eu vou falar de São Paulo, que é lógico, eu conheço melhor a realidade, onde você tem até um CRI, um Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais na cidade, só que o local onde esses pacientes são atendidos, o CRT, etc., é do outro lado da cidade. Então, é muito complicado você falar para o paciente, olha, você tem essas vacinas, isso é importante, só que você vai ter que perder o dia, atravessar a cidade para ir lá receber a vacina. Então, eu acho que quanto mais todos os estados fizerem de uma maneira, como a gente acabou conseguindo aqui em São Paulo, de no próprio centro de referência você já ter uma sala com as vacinas, facilita demais. E com isso a adesão aumenta muito e os próprios colegas médicos que estão atendendo esse paciente vão lembrar muito mais da importância da vacinação. Então, eu acho que cada um que tá nos seus estados poderia realmente lutar mais em relação a isso, ao acesso, que as vacinas existem e que elas estão programadas para toda a população vivendo com HIV/AIDS, isso é fato. O que não está acontecendo é, na prática, essa vacina chegar nesse paciente. Então, elas estão disponíveis. Eu acho que quando você fala, acho que foi a Silvia que falou que não está disponível, eu acho que não é bem isso. Eu acho que o problema é muito mais a informação em relação a isso. Pulando agora do assunto para a vacina de Covid, lógico, a gente sempre fala que a gente pode falar qualquer assunto, mas no fim a gente sempre acaba falando, e mais do que necessário, porque é um assunto que está há um ano, né, convivendo com a gente diariamente, a gente quer uma solução, ou pelo menos minimizar o impacto dessa pandemia no nosso país, e a gente sabe que a única resposta para isso é a vacinação. Então, os estudos de fase 3, só para relembrar, nós temos pelo menos estudos de fase 3 no nosso país de 3 plataformas diferentes, 3 tecnologias diferentes. Nenhuma delas que estão no nosso país é de vírus vivo. Então, isso já é uma excelente notícia. Qualquer das vacinas que vão ser aprovadas pela Anvisa e que foram estudadas fase 3 no nosso país, nenhuma é de vírus vivo, que é o que a doutora Alessandra já deixou muito claro, que seriam as vacinas, aquelas vacinas que estavam na tabela dela em amarelo, ou seja, aquelas vacinas que a gente teria que ter um pouco mais de cautela antes da vacinação. Aqui no caso, não. Nós vamos falar de vacinas inativadas, de vírus morto, como é a vacina da gripe, como é a vacina da hepatite A, ou seja, vacinas que são de uso rotineiro na população vivendo com HIV/AIDS. Nós vamos falar de vacinas genéticas, que são as vacinas de RNA mensageiro, como a vacina da Pfizer, que até então ela se mostra uma vacina bastante segura e bastante eficaz.
E nós temos também a vacina que é através de vetor viral, né, que é a história do adenovírus, que meio que dá carona até para a genética do coronavírus, para você poder desenvolver anticorpos nos pacientes. Então, nós estamos falando de 3 plataformas diferentes, o que as 3 têm em comum é a segurança, isso então é muito importante, a eficácia, lógico, tem variado um pouco, mas a segurança ela tem se mostrado bastante alta. E o estudo que eu estou envolvida, que é o estudo no Instituto de Infectologia Emílio Ribas, nós vacinamos pacientes soropositivos vivendo com HIV, profissionais da saúde, desde que estáveis com a doença, desde que, para nós, o critério foi CD4 acima de 350 e sob o uso de antirretroviral, ou seja, uma boa parcela da população, eles entraram no nosso estudo, então ninguém foi excluído do estudo por ser soropositivo, muito pelo contrário. E da mesma maneira, a gente viu que o estudo da Pfizer fez a mesma coisa, então eles incluíram pacientes vivendo com vírus C da hepatite, vírus B da hepatite, HIV, não foi critério de exclusão. Então, eu já adianto para vocês que a hora que a gente começar a ter a vacinação, e principalmente chegando naquelas populações de comorbidades, populações mais vulneráveis por causa de doenças de base, seguramente as pessoas vivendo com HIV/AIDS serão incluídas nessa campanha. Lembrando que o que pode eventualmente ser diferente, e a doutora Alessandra já comentou sobre isso, é a resposta imune. Eu não vou falar de segurança. A segurança a gente julga que seja uma segurança bastante semelhante do resto da população, mas talvez a resposta imune em termos de duração de proteção, em termos de quantidade de anticorpos produzido, eventualmente pode ser um pouco diferente. Mas antes de afirmar isso, nós precisamos de muito mais estudos e muito mais tempo de observação. Não sei se ficou claro, mas essa é a resposta. Sim, bastante claro, doutora. Temos uma pergunta aqui para a doutora Alessandra, da Miriaçá. Seria sempre viável que, para qualquer vacina, sendo vírus morto ou vivo, o CD4 esteja acima de 200? Então, Miriam, na verdade, o que a gente tem é uma melhor resposta, né? Sempre que a nossa imunidade está melhor. Então, lógico, se o CD4 é acima de 200, momento ideal para receber uma vacina. Só que quando a gente tem um CD4 menor que 200, a gente fica mais doente, tem mais chance de ter uma doença e ela ser mais grave. Então, as vacinas podem ser dadas com qualquer CD4. Essa é a questão. Não importa o momento, o importa é a oportunidade de vacinar, né? Então, independente do CD4, qualquer vacina eu posso receber, exceto aquelas que estavam amarelinhas naquela tabela. Quer dizer, somente as vacinas de vírus vivo é que eu preciso ter o cuidado, porque eu não posso fazer com menos de 200 de CD4. Todas as outras eu posso receber com qualquer CD4. Só, idealmente, né, vai ser uma melhor resposta se o CD4 for acima de 200. Mas a maior parte das vacinas são tão boas, né, protegem tanto, que mesmo com CD4 baixo, elas têm excelente resposta de proteção. Por exemplo, com vacina de influenza, com as próprias pneumocócicas, né, com a vacina do HPV, porque tem mais chance de ter mais lesão com CD4 baixo. Então, não perde a oportunidade de receber vacina, independente do CD4. Obrigado, doutora. Eu queria aqui uma comentário, mas também finalizando com uma pergunta da Beth Fernandes. Ela coloca no slogan vacina quem quiser ou tem que assinar termo de responsabilidade, pode causar temor às pessoas soro-reagentes, por ter pouca informação sobre a vacina. As pessoas reagentes. Não deveríamos falar mais sobre a vacina para as pessoas positivas ter mais informação? Posso responder? Isso, já passar para a Isabela, isso, para a doutora Isabela. Então, é isso, né? É isso que a gente espera das autoridades, é isso que a gente vem buscando fazer, é por isso que a gente está aqui
com vocês hoje e a gente está buscando atender a todas as demandas de solicitação de informação nesse momento de tanta confusão e desinformação. Na realidade, é preciso, sim, que a gente fale sobre a segurança, que a gente pare de prometer data para iniciar a campanha sem ter nenhuma evidência para isso. Essas expectativas passam muito pela questão, hoje, infelizmente, política, e por isso que a gente está aqui, né, para trazer para vocês informações verdadeiras, transparentes, sobre o que pode, o que não pode. Infelizmente, é isso, é uma pena, mas a gente não vai cansar não, né, Rosana, né, Lê? Cansada a gente está assim, tá? Mas a gente não se cansa de falar, né? De informar, de levar informação, é isso aí. A gente não desiste. Somos persistentes. E quando a gente vê aqui um comentário como esse, da Miriam, dizendo que ela é enfermeira, coordenadora de um centro de assistência especializada em Palmares dos Índios, em Alagoas, e ativista das pessoas vivendo com HIV/AIDS, que é um prazer grande escutar, né, a apresentação de vocês três. Então, sem dúvida, como a doutora Rosana falou, nós temos a participação aqui de pessoas de todo o território nacional, desde a região Amazônia até aqui o Grupo Igualdade do Rio Grande do Sul. Então, sem dúvida nenhuma, essas organizações nos encorajam a continuarmos aí com nossa batalha para ser essa nossa voz ser escutada, né? Eu sugiro aqui, desculpa, já falei. Por favor. Mas eu reforço aqui que cada um de vocês que são referência para pessoas que vivem com HIV, né, que tem uma associação, então vocês são muito importantes nessa multiplicação, né, do que a gente está falando aqui. Então, assim, busquem. Tem vídeo com Drauzio Varela falando da vacinação dessas pessoas que vivem com HIV, tem muita coisa que pode ajudar vocês nessa comunicação com os associados, ou, enfim, os grupos, ou vocês mesmos, né? Enfim, divulgue isso entre seus amigos, seus familiares, divulguem a todos, porque é assim que o antivacinista, por exemplo, faz, né? Então, a gente vê compartilhar tanta coisa errada. Vamos embora, tem muita coisa boa para compartilhar, e é para isso que a gente trabalha aqui, para oferecer essa coisa boa para vocês compartilharem com segurança. Só ia fazer um comentário em relação a um dos comentários de que essa população não se sente tão envolvida, e eu quero dar o exemplo do HPV. Eu acho que a vacina do HPV foi uma das vacinas que a gente, quando eu falo a gente, eu, Alessandra, a doutora Isabela, nós de fato tivemos uma atuação direta na liberação. Vocês sabem que a vacina de HPV no nosso país era um direito dos adolescentes, uma vacina extremamente importante. A gente sempre fala, não existe câncer do colo do útero sem ter relação com o HPV. Então, é um vírus totalmente ligado à possibilidade de levar a algum câncer em algum sítio, né? Tem o colo do útero, tem orofaringe, tem câncer de ânus e assim vai. Então, o que a gente sabe é que era um direito para os adolescentes. E foi muita batalha, e trabalhando junto com todas essas organizações, essas iniciativas todas das associações ligadas aos pacientes vivendo com HIV/AIDS, que a gente conseguiu uma das primeiras populações a se beneficiar com a vacina do HPV foi exatamente essa população, dos 9 até os 26 anos, homens e mulheres. E eu estou falando numa época que a gente discutia muito mais a vacinação nas mulheres do que em homens e mulheres. Então, eu estou dando esse exemplo e, por outro lado, a gente vê que, bom, vamos ver então como é que está a cobertura, já que é tão importante essa vacina para essa população, como é que estão as nossas coberturas? E, de novo, a gente desanima. Então, eu insisto, é uma vacina extremamente segura e que traz um benefício, né? Quando a gente fala em vacina de câncer,
Nós estamos falando de coisa muito boa. E é uma vacina que, se você for uma clínica privada, ela não é barata. Então, é uma vacina que o governo acabou disponibilizando, que a gente lutou para ter essa vacina, mas, insisto, a cobertura vacinal é muito mais baixa do que a desejada. Então, seja a Miriam lá como é que chama? Lá em Palmares dos Índios, no Alagoas, ou seja, eu na Avenida Paulista, o direito dos nossos pacientes é o mesmo. Então, o que cabe a gente é fazer valer esse direito que esses pacientes têm. Fantástico, fantástico essas falas. Nesse momento que a gente precisa escutar exatamente isso, né? Onde a gente, como a doutora Isabela falou, temos, infelizmente, no Brasil, que não é de hoje, mas que, com as mídias digitais, ganha maior força, que é, sem dúvida nenhuma, o movimento anti-vacinas, né? Então, quando a gente consegue trazer essas falas, é muito importante. A gente está vendo aqui a reação dos participantes, é sempre muito positivo. Tem uma pergunta aqui que não direciona a nenhuma de vocês três, não sei, mas eu vou falar aqui. Se a pessoa tem que se autodeclarar pessoa vivendo com HIV para entrar em um grupo vacinal. Não é autodeclarar. Eu entendi que precisa informar. Ela pergunta, tem que se autodeclarar HIV positivo para entrar como grupo de risco para a Covid-19? Para a Covid-19. Essa é uma questão, né? Quer dizer, autodeclarar, essa é uma questão legal, bastante complicada. Se é no trabalho, a empresa pode exigir, lembrando que o médico não pode dizer essa pessoa tem tal doença e, portanto, é grupo de risco, mas o médico tem que dar um atestado dizendo que é grupo de risco, independente, né, sem ter que informar. Mas hoje também a questão da autodeclaração, algumas empresas aceitam, não, isso é bem confuso. Não sei se a Rosana tem uma experiência melhor, ou Alessandra, em relação a isso, mas é complicado. Não, eu vou assim, da mesma maneira que tem para outras vacinas, né? Não é, a Covid não vai ser a primeira vacina. Isso acontece com a vacina, por exemplo, da gripe, de influenza, né? Que você tem especificamente para grupos oncológicos, asmáticos, grupos específicos. E, em geral, o que a gente pede, e eu acho que é a forma mais elegante e sigilosa, é você ter do seu médico um encaminhamento. Meu paciente soropositivo ou pertencente a um grupo específico de risco e necessita ser vacinado, seja para o pneumococo, seja para a Covid, seja para a influenza. Então, eu diria que isso vai entrar como a gente faz com as outras vacinas. Eu acho que a Covid não vai ser diferente. Nós estamos falando dessa população, mas tem os pacientes imunodeprimidos por outras causas, que também vão ter que ter algum tipo de encaminhamento, algum tipo de relatório para poder... Então, eu acho que cabe pedir ao seu médico esse tipo de relatório, declaração, e eu acho que basicamente isso. E o que eu ia só para terminar, eu acho que daí, de novo, eu vou insistir na importância de ter sala de vacina no centro de referência. Vocês concordam que ficou muito mais fácil? Você não precisa falar nada, já é automático que você vai sair de uma consulta e vai entrar lá e vai fazer sua vacina. Então, eu acho que quanto mais for linkado a isso, melhor para todo mundo. Eu queria contar uma experiência, Rosana, porque é muito importante que o paciente, seja que vive com HIV ou que foi transplantado, é muito importante que ele informe se ele vai numa clínica de vacinação ou se ele vai no posto de saúde. É importante que informe que tem uma doença de base, porque o profissional precisa, um profissional da saúde, seja enfermeiro ou médico, precisa disso até para evitar um erro de aplicar uma vacina que seja contraindicada. E eu na minha experiência pessoal, quando a minha equipe passou a fazer uma abordagem mais privada, em consultório, a gente percebe que
esse paciente tem muito mais tranquilidade, obviamente, para responder. Então, esse é um direito que todo mundo tem, né? De privacidade para poder colocar suas questões médicas, mesmo quando vai se vacinar. E isso no CRI, isso existe. Eu chamo exatamente a atenção que a Isabela falou da possibilidade, a Rosana também, de usar o CRI como o local de consulta, né, e para atualização do seu calendário. E quando a gente vai ver aquelas vacinas ali, com exceção da influenza, e agora a gente ainda não sabe no Covid como é que vai ser o esquema, a gente sabe o esquema vacinal, né, próximo a nós, que será para o ano que vem, mas depois se vai ser uma vacina anual, a gente ainda não sabe, mas a maior parte das vacinas é 1, 2 doses, e é isso. Então, quer dizer, você não precisa estar sempre se vacinando, você vai se vacinar como uma pessoa que não vive com HIV, por exemplo, para tétano a cada 10 anos, né? Mas não é fazer as vacinas com frequência. Então, mesmo, por exemplo, agora chega em épocas que a gente fala mais de doenças transmissíveis, como o próprio Covid, e eu quero atualizar o meu calendário já para a minha vida, né? Então, eu vou numa consulta de CRI, numa consulta, quem está te atendendo, como a Rosana que trabalha em CRI, né, bem comentou, a gente começa a ver tudo que o paciente precisa e começa a fazer o planejamento da aplicação dessas vacinas, e várias vacinas no mesmo dia, às vezes. Então, né, aproveitando até antes mesmo de chegar a vacina do Covid, já atualiza o teu calendário vacinal. Né? A Silvia que está aí, que é aqui do Rio Grande do Sul, eu também sou gaúcha, Silvia, né? E a gente sabe que aqui nessa região é super importante, por causa das doenças respiratórias, estar com influenza e as pneumocócicas em dia. Você tinha falado da 23, nós por algum tempo nós tivemos problema de abastecimento aqui na região da pneumo 23, mas agora já está ok, o Estado já comprou e já está disponível, né? Então, quer dizer, a gente precisa buscar essa informação, ir no local certo e atualizar o calendário. Harley, doutora, já estamos finalizando. Eu preciso. Precisa sair, né? Estão me gritando aqui. Mil desculpas. Assim, eu que agradeço. Acho que essa oportunidade é fantástica. A gente precisa chegar mais perto dessas pessoas que falam com as outras pessoas e que vão falar com outras pessoas. Me coloco aqui à disposição, peço mil desculpas de ter que sair agora, mas estão aqui quase me matando aqui por conta de outro webinar que eu tenho agora. Beijo, muito Alessandra, obrigado. Beijo, Rosana, obrigada, Harley, abraço para todo mundo e um bom final de ano, Feliz Natal, e que 2021 a gente consiga vacina para a Covid para todo mundo, né? Amém. Isso aí. Beijo, tchau. Beijo. Uma pergunta aqui do Miguel Ângelo. Parabéns pela brilhante discussão. Existe alguma recomendação diferenciada quanto a critérios de idade para pessoas vivendo com HIV/AIDS no processo de vacinação para o Covid? Para o Covid, é duro que a gente... Aí eu já estava pensando um monte de coisa, daí veio a frase final, para o Covid. Seminário web, imunização e Covid. É isso aí. Não, assim, vocês estão acompanhando todo mundo junto e a gente sabe que ainda tem muitas incertezas no que está sendo falado, divulgado, etc. Então, primeiro, nós somos completamente a favor de um plano nacional e não de um plano regional. Então, a primeira coisa que a gente quer deixar claro, acho que o país só vai conseguir, de fato, dar uma resposta se a gente tiver um plano nacional de imunização e todos juntos, independente de qual vacina, e sim, várias vacinas que estarão disponíveis no nosso país, a gente conseguir imunizar. Então, eu julgo que nós teremos os critérios de prioridades, seja pela função profissional de saúde, etc. Depois entra os critérios de idade, e daí independente de ser ou não soro positivo para HIV, é o critério da idade. E as pessoas vivendo com HIV/AIDS, elas devem entrar naquele critério das comorbidades e dos pacientes com alguma infecção crônica e que tenham alguma situação de imunossupressão. Aí é que entra a fase dessa população, independente da idade.
Então, os pacientes vivendo com HIV/AIDS, eles vão se encaixar ou pela idade, se ele tiver mais do que 70, mais do que 60 anos, a hora que chegar a faixa etária, ou na situação das comorbidades. É assim que eu vejo, não sei se a Lê pensa diferente, mas é assim que eu vejo. Antes de eu passar para a Alessandra, eu trago aqui a pergunta da sua conterrânea, como você mencionou, a Silvia, do Movimento de Cidadãs Positivas, se é possível ir no CRI diretamente para atualizar as vacinas ou precisa de uma autorização, indicação de um infectologista? Bom, falando primeiro que a Rosana tinha colocado, eu acredito que é exatamente isso. A gente precisa de plano nacional e as pessoas vivendo com HIV têm uma comorbidade, né? Tem uma doença crônica. Então, vão se encaixar nesses grupos, ou pela faixa etária, ou por doença crônica. Alguns são até profissionais da saúde, e aí se encaixam também, né, nessa categoria. Então, vão se encaixar certamente numa delas para receber a vacina. E quanto à possibilidade de ir no CRI, né, a gente sempre recomenda que comente com o seu médico para ser organizada essa visita ao CRI, mas nada impede, não sei se a Rosana pensa diferente, como é que é em São Paulo, mas aqui nós temos consulta no CRI também diretamente, para pessoas que vivem com HIV, por exemplo, que tem uma ou duas consultas ao ano, né? E nesse período que acaba só pegando medicação, pode sim ir até um CRI para fazer a consulta com o médico do CRI para atualizar o seu calendário. É um direito do paciente, ele não precisa ter o encaminhamento do infectologista. É claro, se ele chegar para mim e esse paciente não faz ideia do seu CD4, ele não faz ideia de muita coisa, lógico, cabe a gente conversar com o infectologista para poder ter segurança do que nós vamos fazer. Mas o CRI é um local de porta aberta, então a pessoa chega lá e ela tem o direito de ser vacinada, mesmo sem nenhum encaminhamento específico. A gente só lembra, né, Rô, que se você for diretamente no CRI, você tem que levar um histórico, né, para que a gente veja como é que você está naquele momento, CD4 recente, carga viral, né, se tiver alguma cartinha, né, antiga dizendo, né, situações em que você já vivenciou de alteração de imunidade, né, quer dizer que você está clinicamente estável, né, e se toma outras medicações, né, que muitas vezes tem outras patologias associadas, como diabetes, enfim, que aí a gente já atualiza o calendário para todas as possibilidades, né? Então, às vezes a pessoa vive com HIV, mas tem também, por exemplo, diabetes. E aí tem mais chance de alguma outra doencinha que a gente cobre também na hora da vacinação. Doutora Alessandra, aproveitando do CRI, a Miriam pergunta aqui se no CRI existem médicos obrigatoriamente, e se está em todo o território nacional. E também tem uma pergunta do Miguel a respeito de uma pessoa já com AIDS e esteja fazendo um tratamento de alguma infecção oportunista, se ela pode ser vacinada. Então, respondendo a primeira pergunta da Miriam, eu mostrei um slide que tinha ali, são 51 CRIs espalhados pelo Brasil. Então, não tem CRI em todo local. Nem todo CRI tem a obrigatoriedade de ter um médico, mas vai ter uma enfermeira treinada para fazer o tipo de avaliação. Né? Então, nem todos os locais, a maior parte dos CRIs, sim, né, tem uma assessoria médica, mas alguns não têm full time, então o médico fica um período só do dia ou em locais não fica. Mas a enfermeira é capacitada para fazer a definição das imunizações, das vacinas que a pessoa precisa receber. Se uma pessoa está doente nesse momento ou está fazendo o tratamento de uma doença oportunista ou de uma outra infecção bacteriana, está durante o tratamento, a gente posterga a imunização, porque sempre a resposta, né? Quer dizer, o corpo está voltado para fazer a resposta para te defender daquela doença. E você está recebendo tratamento para te defender daquela doença. Então, a gente aguarda esse período de doença ativa para fazer a vacina. A não ser que fosse uma urgência médica, né? Uma situação de surto, enfim, em que o tratamento é longo, e aí, por exemplo, né, está tratando para
criptococcus, está fazendo o tratamento com fluconazol a longo prazo, aí já é uma situação. A gente tem, no tratamento da doença oportunista, tem uma fase em que a doença é ativa, né? Nesse momento a gente não faz vacina, mas às vezes nas fases de consolidações, que a gente leva meses tratando até subir o CD4, aí sim a gente pode imunizar sem problema. Obrigado, doutora Sandra. Doutora Rosana, tem uma pergunta aqui relacionada à questão dessa vacina que começou a ser testada no Brasil para HIV. Então, só acrescentando também aqui um comentário que a gente escutou durante as lives do Fundo Positivo, da campanha nossa, Comunicação Positiva, que avisava ampliar informações sobre Covid-19 dentro do campo de HIV/AIDS. E, assim, o que a gente percebeu é que a ciência, né, conseguiu esse feito histórico na humanidade de, em poucos meses, a gente ter um número expressivo de vacinas em fase 3 para a Covid-19. Eu fiz parte do Comitê Nacional de Vacinas de HIV, ainda na gestão do Dr. Alair Guerra de Macedo Rodrigues, ou seja, do programa de AIDS lá dos anos 90. E até hoje a gente não conseguiu ter uma vacina de HIV, né, na fase como as que estão tendo de Covid. Então, podia trazer um pouco uma reflexão de que por que com a Covid a gente conseguiu esse feito, né, da ciência, e com a HIV até hoje a gente não tem uma vacina. E, finalizando com a pergunta, a questão dessa vacina do Brasil aqui de HIV, para finalizar nosso seminário web. Olha, Harley, eu te diria que o problema no desenvolvimento de vacinas contra o HIV é o próprio vírus, né? Vontade e recursos nesses anos todos, nesses mais de 30 anos aí de convívio com o vírus HIV, já tiveram inúmeras tentativas, né? E a gente acabou aprendendo que esses vírus que causam infecções crônicas, seja vírus da hepatite C, o próprio HIV, é mais fácil ou menos complicado você desenvolver terapêuticas específicas, como a gente tem tanto para vírus B, vírus C e o próprio HIV, do que vacinas. Então, são vírus muito mais instáveis, são vírus muito mais difíceis de se fazer um imunizante. Diferente do coronavírus. O coronavírus é um vírus que, apesar do SARS-CoV-2 ser um vírus novo, nós já tínhamos experiência com outros coronavírus, MERS, SARS, lá de 2002, onde já haviam vacinas desenvolvidas para eles. Então, nós não saímos do zero. Não é que fizemos em 10 meses o que se demoraria 10 anos. Lógico, foi em tempo recorde, sem dúvida, mas já havia uma base para desenvolver uma vacina para o novo coronavírus, totalmente diferente do que a gente tem até hoje para o HIV. Então, eu acho que nós estamos falando de vírus totalmente diferentes, os vírus respiratórios têm um comportamento diferente, de doença aguda, são totalmente diferentes. Então, eu diria para vocês que eu acho que o grande desafio para ter uma vacina contra o HIV não é necessariamente vontade científica, recurso científico. Eu acho que o problema é o próprio vírus, que ele é um vírus muito mais instável e ele é super desafiador em relação a isso. E insisto, não é só ele. O vírus da hepatite C veio muito mais rápido um tratamento hoje extremamente eficaz, do que uma vacina em si. Então, eu vejo que essa é a diferença. Mas a gente sempre acredita na ciência, tem esperança de que talvez um dia, de fato, a gente tenha algum tipo de novidade melhor em termos do HIV, em termos de vacinação, do que todas as boas novidades que a gente tem em termos de terapêutica em relação a esse vírus. Doutora Rosana, surgiu uma pergunta aqui que eu acho que é uma dúvida acho que de muitas pessoas aí do Brasil, que é em relação assim, a gente vê falar assim, para determinados tipos de doenças virais, por exemplo, sarampo, né, há um senso comum de quem teve uma vez não tem mais, né? Quem teve catapora tem uma vez não tem mais, mas quem teve sarampo uma vez
o corpo já produziu uma resposta imunológica e não precisaria tomar a vacina anti-sarampo, e ligando isso com Covid, quem teve Covid e teve uma resposta imunológica com IgG muito alto, essa pessoa ela precisa tomar as vacinas de Covid que podem vir a surgir? Bom, primeiro que nós estamos falando de vírus e doenças totalmente diferentes, né? Então, assim, o sarampo a gente conhece há muitos anos, que a gente sabe que, de fato, quem teve sarampo, ele acaba tendo imunidade praticamente para sempre. O que até se questionou, como o sarampo, graças à vacinação, o sarampo foi muito bem controlado, então nós hoje, a gente passou anos e anos, agora não porque ele voltou recente, mas nós passamos anos e anos sem ter contato com esse vírus. Então, o nosso sistema imune, ele deixou de fabricar anticorpos contra o sarampo, porque simplesmente ele não via mais o sarampo pela frente. E daí veio essa dúvida, será que muitos anos depois que o meu sistema imunológico não é estimulado para manter a produção de anticorpos, eu ainda estou protegida? Para o sarampo especificamente, para outros vírus, a resposta é que sim. Mesmo depois de muitos anos, se você tiver ou a doença lá atrás ou as 2 doses da vacina, como a gente recomenda, você estaria imunizado. Em relação à Covid-19, é outra coisa, nós estamos falando de vírus respiratório, ele se assemelha muito mais ao vírus influenza, que eu não preciso nem falar que todo ano a gente toma vacina, a vacina muda todo ano, ou seja, é outro tipo de vírus, é outro tipo de resposta, e muito do que você me perguntou, Rally, eu só vou poder me convidar o ano que vem, que talvez eu consiga te responder com mais segurança. Por enquanto, o que a gente sabe é que o fato de você ter IgG alto, etc., que a gente fala, como é que é? IgG ostentação, a gente fala, né? Quem tem o IgG fala, ó, tá vendo? Estou protegido. Não sei se é assim. Eu não sei quanto tempo é essa proteção, eu não sei a quantidade de anticorpos que eu preciso para estar protegido, eu não sei quanto esse vírus vai ter pequenas mudanças genéticas com o risco de uma nova infecção, ou seja, nós ainda temos muita pergunta sobre isso, que o único jeito da gente responder é através da ciência. Então, não acreditem em fake news, não acreditem em coisas milagrosas, isso não existe. O que existe é ciência responsável e nós temos que ter a clareza de falar, não sabemos ainda, mas saberemos. Vamos lá. Fantástico. Muito obrigado a doutora Alessandra, a doutora Rosana, por trazer, né, de uma forma que é exatamente o conceito do projeto Saúde Positiva, fazer acessar informações tidas como biomédicas, né, nesse campo mais científico, para pessoas leigas, para pessoas fora da área, como profissionais diretamente da área de saúde, mas que, como a doutora Isabela falou, estão na ponta, recebendo as pessoas vindo com HIV, fazendo atendimento, suporte emocional, apoio psicológico. Então, esse tema é extremamente importante, e a fala que vocês trazem também, que coincide com os princípios do Fundo Positivo, não a fake news, não ao movimento anti-vacinas, né? Então, aqui só tem elogios, que foi um trio maravilhoso de mulheres. Então, muito obrigado a todos. E, como eu falei, eu que agradeço. Obrigado, doutora Rosana, doutora Alessandra. Querem falar uma última fala final? Não, é só agradecer a oportunidade e que essa nossa discussão não fique só aqui, né? Eu acho que essa discussão foi feita exatamente para que a gente consiga, de pouquinho em pouquinho, melhorar tudo, toda essa situação que a gente tem, e o cachorrinho aí que já está reclamando Então, eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês e se cuidem. Eu também queria agradecer essa oportunidade, esse convite, lembrar do direito que vocês de estarem protegidos, então busquem essas vacinas, né? A gente quer tanto uma vacina para a Covid e a gente tem tantas outras que nos protegem de doenças super importantes, então busquem essa imunização, é um direito de vocês. E que bom que a gente está tendo essa oportunidade de conversar todos esses assuntos sobre Covid, sobre vacinas, sobre estar melhor protegido.
né? Muito bom, Ali, a gente fica à disposição, quem sabe, né, em outros momentos, também voltar a falar da importância das vacinas, e quem sabe, já com mais notícias da vacina do Covid também. Lembra que você teve Covid, a gente já está pesquisando, né, que a duração do IgG não é por muito tempo, os artigos até falam em 7 meses, 5 meses, 7 meses, e a gente até está pesquisando de reinfecção. Então, a gente precisa estar sempre protegido, né? Então, lavar as mãos, usar máscara, manter o distanciamento, agora no final do ano, que é super importante. E boas festas a todos. Sim. Um lindo Natal, uma linda noite de Natal para vocês, para todas e todos os participantes, e que a gente tenha um 2021 com menos impacto da Covid-19 em nossas vidas. Aqui ficará gravado em nosso hot site para que outras pessoas que não puderam estar presentes hoje à tarde possam acessar essas informações valiosas. Muito obrigado.